A torre como ninguém nunca te mostrou. Vídeo número 28. Uma produção Torre Small. A Watchtower, nua ou sem véu? Antes de mostrar um lado da torre jamais explorado antes por produtores de conteúdos sobre a história por trás da história da torre, será necessário que Torre Small explique um pouquinho de noção comercial. Fique sintonizado até o final do vídeo para entender a dinâmica. Torre Small, a torre boa, te garante que você nunca mais irá ver a Watchtower como antes. Toda e qualquer empresa, associação e afins deve ser registrada nos órgãos competentes para obter o famoso CNPJ. Para se registrar, obviamente, antes se deve escolher um nome para a empresa, associação ou entidade que se deseja fundar. E uma vez depositado tal nome, esse passa a ser um ente jurídico em todos os efeitos da nova razão social, oferecendo assim proteção legal contra o uso por terceiros, podendo ser acionado judicialmente em caso de violação. Vale a pena lembrar que não se pode haver homonimia, ou seja, mais de uma razão social usando o mesmo nome no mesmo ramo de atividade. Se pode até usar nomes parecidos que lembram a entidade já existente, mas nunca o mesmo nome. Em síntese, essa é a lei que regulamenta e protege a criação de uma razão social. Muito se poderia falar sobre aspectos legais de uma empresa ou sociedade, mas como eu disse ao introduzir esse assunto, seria apenas uma mini noção comercial suficiente para desenvolver o raciocínio que Torre Small passa a exibir. Vale a pena lembrar também que falaremos das leis americanas, que sob alguns aspectos são mais rígidas que as brasileiras. Para começar a entender melhor do que se trata esse vídeo documentário, vamos agora dar uma olhadinha na criação da Watchtower, da revista e da fundação do Parque Gráfico de Brooklyn também, porque é fundamental para mostrar a verdadeira verdade escondida da torre por um século e meio. A revista, a Sentinela, anunciando o reino de Jeová, não sempre teve esse nome. Vamos ver a evolução dos nomes da revista. Em 1879, a revista foi lançada com o nome A Torre de Vigia de Sion e Arautos da Presença de Cristo. Em 1909, o nome foi alterado para A Torre de Vigia e Arauto da Presença de Cristo. Em 1931, o nome foi alterado para A Sentinela e Arauto da Presença de Cristo. Em 1939, o nome foi mudado para A Sentinela, anunciando o reino de Jeová. Uma revista, 4 nomes, 2 alterações e uma mudança. Como se pode notar, Cristo e sua volta ou sua presença era o foco principal da revista em seus 3 primeiros nomes, apesar das alterações graduais no direcionamento teológico já a partir dos novos nomes. A partir de 1939,
Cristo deixou definitivamente de ser o foco principal do anúncio, cedendo espaço para Jeová, considerado como o nome divino e o seu reino, e não mais o reino de Cristo. O quarto e último nome da revista permaneceu invariável desde então. Interessante notar também que, além de uma mudança teológica que se pode notar no nome da revista, parece que existe um jogo de palavras, uma mensagem subliminar, talvez, no nome da instituição. Vamos explorar essa possibilidade? Uma sutil mudança de Watchtower, duas palavras, para Watchtower, uma única palavra, parece refletir tanto uma evolução linguística quanto a necessidade de diferenciação e simplificação do nome da revista ao longo do tempo. A simplificação de Watchtower para Watchtower pode ter sido uma tentativa de modernizar e simplificar o nome da revista, tornando-a mais fácil de reconhecer e lembrar, e assim reforçar a identidade e a marca associada à liderança de Rutherford. Ao unificar o nome, a revista pode ter buscado uma identidade mais coesa e distinta, especialmente em um período de mudanças teológicas e organizacionais, como veremos a seguir. Portanto, a mudança provavelmente reflete ambos os aspectos: uma evolução linguística natural ao longo do tempo e uma necessidade estratégica de diferenciação e consolidação da identidade da revista sob a liderança de Rutherford. Como se pode perceber, essas mudanças de nome da revista não foram apenas cosméticas, mas sinalizaram um direcionamento teológico doutrinário claro, refletindo a evolução e o refinamento das crenças sob a nova direção a partir de Rutherford até os dias atuais, passando da expectativa imediata da presença de Cristo, o reino de Cristo, para um foco mais estruturado no reino de Deus, reino de Jeová, e na identidade exclusiva do novo grupo que se denominou como as Testemunhas de Jeová, como proclamadores desse reino. Essa mudança inicialmente gradual se intensificou, sobretudo a partir da promessa que Rutherford fez, dizendo que os patriarcas ressuscitariam nos Estados Unidos e não na Palestina, para juntos com ele governarem a terra. Quanta pretensão! Um advogado que no início de sua carreira advocatícia era considerado como advogado de porta de delegacia, que se fazia chamar de juiz só por ter tido uma breve experiência como juiz ínterim, passar a chefiar os patriarcas em um hipotético governo terrestre. Isso sim é óbvio ao estado puro. Tirando assim o foco da presença, portanto da pessoa de Cristo, para um serviço publicitário mais intenso, devido à urgência dos últimos dias, a revista ia ganhando nova roupagem. Desde sempre, a revista traz em si o caráter de urgência, anunciando o reino de Jeová, que está sempre chegando, mas que não chega nunca. Urgência essa que continua a ser defendida pela Torre, não obstante todas as suas datas tenham sido flopadas, como se diz hoje em dia em internetes, do fracasso de algo ou de alguém. Sim, a Torre flopou várias datas e atualmente está flopando nos congressos também.
Mas voltando à história da revista e o sucesso das publicações já no início, Russell, de um lado, via a exigência de aumentar sempre a tiragem das revistas, que tinha um custo muito elevado, e do outro, a oportunidade econômica comercial que essa iniciativa criava. Assim, Russell adquiriu as primeiras prensas para a então sede na Pensilvânia. Até então, a Sentinela era impressa por gráficas comerciais. Tendo uma visão de oportunidade comercial, Russell, que somente a partir do quarto ano de existência da Zion's Watchtower Tract Society, passou a ser o presidente da organização, reorganizou a corporação, renomeando-a como Watchtower Bible and Tract Society em 1884. Em 1909, ele transferiu a sede da Pensilvânia para Brooklyn, motivado pelo desejo de expandir as operações e melhorar a eficiência na distribuição das publicações. Brooklyn oferecia melhores facilidades logísticas e de comunicação. Em 1920, sob a liderança de Rutherford, a sociedade adquiriu novas propriedades na cidade de Brooklyn, adjacentes à sede, aumentando assim o seu parque gráfico. A vantagem de ter o próprio parque gráfico não só aumentaria a produção, mas também permitiria um maior controle sobre o processo de impressão e distribuição das publicações e, obviamente, um maior retorno econômico. Com a morte de Charles Taze Russell em 1916, Rutherford, que havia já habilmente preparado toda a documentação necessária, passou a ser o novo presidente da Watchtower Bible and Tract Society, mas não dos estudantes da Bíblia, a Igreja de Russell. Era necessário que Rutherford também se tornasse líder do movimento dos estudantes da Bíblia, mas a organização de Russell, após a sua morte, entrou em uma crise de identidade e doutrinária, o que levou a uma inevitável ruptura. Uma boa parte dos diretores da Watchtower Bible and Tract Society, que viu Rutherford passar de secretário a presidente logo após a morte de Russell, não aceitava de forma alguma que Rutherford assumisse também a liderança do movimento dos estudantes da Bíblia e, portanto, se propuseram como candidatos da órfã Igreja de Russell. Russell não havia deixado um sucessor claro, o que levou a essa disputa interna. Aconteceram discussões bem acesas e não chegaram a um acordo. Na verdade, depois de um século e meio de crises, brigas e mútuas acusações, os grupos originais de Russell não encontraram um acordo ainda. Quais foram os principais nomes que protagonizaram a ruptura para decidir sobre a liderança do movimento de Russell e as suas ocupações na Watchtower? Os membros do conselho: Williamson, Isaac, Paul, Charles, Robert, Rich e Alexander, que no início apoiou Rutherford, mas depois se envolveu no conflito interno e se opôs a Rutherford. Essas disputas internas
favoreceram a criação de novos grupos que falaremos mais detalhadamente daqui a pouco. Lembra que no início do vídeo Torre Smo mencionou o fato de que não se pode usar homonimia para uma atividade do mesmo ramo? Como sem efeito jurídico, o nome Estudantes da Bíblia era o nome que identificava o grupo de Russell. Os que continuaram a crer e ensinar a teologia russellita até os dias atuais continuam a se chamar Estudantes da Bíblia, não obstante, traga em seus nomes algumas especificações esclarecedoras que veremos em breve. Mas não todos os grupos poderiam usar o mesmo nome, porque além de uma grande confusão que isso iria criar, a teologia, sobretudo e principalmente de Rutherford, não se inspirava totalmente na teologia de Russell, mas trazia uma mudança significativa e substancial, muitas vezes em clara oposição ao que ensinava Russell. Basta lembrar o revanchismo da barba. Mas todos, justamente, precisavam usar o capital religioso de Russell para se afirmarem como a continuidade do movimento do auto-intitulado Pastor Russell. Fato está que até os dias de hoje existem os estudantes da Bíblia, que creem nos ensinos de Russell, e então Rutherford, para não incorrer em homonimia e defender uma teologia que começava a tomar distância da teologia russellita, optou por um novo nome, que daria uma nova visibilidade, conservando o capital eclesiástico dos estudantes da Bíblia. Portanto, não é verdade que o grupo dos estudantes da Bíblia trocou o nome de Estudantes da Bíblia para Testemunhas de Jeová em 1931. Essas informações não são honestas com a história. As Testemunhas de Jeová, como razão social, nasceu em Rutherford e não em Russell. É fruto de uma ruptura, não é a continuidade de Russell. Para pesquisadores neutros dos movimentos religiosos de Russell a Rutherford, não é difícil detectar um profundo contraste teológico e ideológico que, em muitos casos, levou até à perseguição de fiéis de Rutherford aos fiéis de Russell e vice-versa. Não obstante o ódio por Russell e a sua teologia, Rutherford teve que suportar a fama de serem a continuação dos estudantes da Bíblia, ainda que por usurpação. Rutherford usou toda a sua influência política, jurídica e eclesiástica para levar consigo a maior parte dos membros dos estudantes da Bíblia. É verdade que dos grupos oriundos de Russell, as Testemunhas de Jeová é em grande vantagem em relação aos demais grupos. O maior e mais famoso, mas seguramente não o único. Isso ninguém te contou, né? Não com esses detalhes que Torre Smo expõe neste vídeo documentário. Em resumo, Rutherford saiu do movimento inicial, levando consigo uma grande e significativa quantidade de membros dos estudantes da Bíblia, e sentia a exigência de criar o novo equivalente ao CNPJ brasileiro. Não podendo apropriar-se do nome do movimento de Russell, porque seria homonimia, teve que inventar um nome novo para a sua razão social, para o grupo que ele estava fundando. Assim como nos dias atuais assistimos ao triste espetáculo de políticos que não se suportam e se degladiam entre eles,
mas por necessidade de desfrute do capital político fazem até fotos abraçadas, Rutherford fez igualmente com Russell. Menos foto, né? Não é curioso que Rutherford não tenha uma foto junto com o homem de quem ele se dizia sucessor? Não daria maior legitimidade à sucessão? Seria uma amizade atípica? Se Torres Mo tivesse que exibir e relatar nos particulares toda a história, seria necessário criar uma minissérie no canal. Mas aos mais apaixonados pela crônica poderão tranquilamente fazer a própria diligente pesquisa e descobrir, como se diz no Brasil, que o buraco é mais embaixo. Para concluir a simples e modesta reportagem, Torres Mo exibirá uma mini estatística dos vários mais ou menos filhos espirituais de Russell. Aqui estão alguns dos grupos mais notáveis. Testemunhas de Jeová. Esse é o grupo mais conhecido e numeroso que emergiu do movimento inicial de Russell, com aproximadamente 8,5 milhões de membros em todo o mundo. Estudantes da Bíblia Livre. Esse grupo quis permanecer fiel aos ensinos teológicos de Russell, rejeitando não só a liderança de Rutherford, mas também as doutrinas por ele introduzidas. Eles buscam até os dias de hoje seguir mais de perto os ensinamentos originais de Russell. Estima-se que tenha algumas dezenas de milhares de membros globalmente, possivelmente entre 10.000 e 30.000. Associação Pastoral de Estudantes da Bíblia. Fundada em 1918, essa organização também tem como objetivo manter os ensinamentos de Russell, rejeitando as mudanças feitas após a sua morte. Esse grupo se encontra na faixa de milhares, possivelmente entre 5.000 e 10.000 membros. A Associação dos Estudantes da Bíblia Down. Fundada em 1928, a Associação dos Estudantes da Bíblia Down é outro grupo que se distanciou das mudanças pós-Russell, publicando literatura e promovendo estudos bíblicos alinhados com suas interpretações. As estimativas de membros desse grupo estão na faixa de 10.000 a 15.000. Movimento Missionário Doméstico dos Leigos. Formado por Paul Johnson, um ex-membro influente do movimento de Russell. Esse grupo surgiu devido a discordâncias doutrinárias e administrativas. Posteriormente, o Movimento Missionário Doméstico dos Leigos passou a se denominar Associação dos Estudantes da Bíblia da Epifania. Esse grupo tem uma estimativa de cerca de 15.000 membros em todo o mundo. Eles se concentram nos escritos de Johnson, que acreditava ser um continuador da obra de Russell. Crentes da Nova Aliança, um grupo que se separou devido a diferenças doutrinárias, particularmente em relação à compreensão do Novo Pacto. Esse grupo é bastante pequeno e é difícil encontrar números exatos, mas é provável que tenha de algumas centenas a poucos milhares de membros. Sociedade Voz de Elias. Fundada por Alexander Freytag, esse grupo se focou na proclamação de um retorno iminente de Cristo e outras profecias apocalípticas. Esse grupo também é bastante pequeno, com estimativas possivelmente na faixa de centenas. Estudantes firmes da Bíblia.
Esse grupo surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, quando alguns membros se recusaram a apoiar a postura pró-guerra adotada pelo movimento sob a liderança de Rutherford. É um grupo pequeno, provavelmente com centenas a pouco milhares de membros. Comunhão Cristã Milenar. Fundada por Streeter, esse grupo continuou a promover estudos bíblicos independentes e rejeitou a centralização autoritária que surgiu após a morte de Russell. Esse grupo também é pequeno, com estimativa de alguns milhares de membros. Instituto Pastoral da Bíblia. Fundado por ex-membros que desejavam retornar aos ensinos mais próximos aos de Russell, evitando as mudanças introduzidas por Rutherford. Esse grupo também é pequeno, com estimativas de membros na faixa de centenas a poucos milhares. Essas estimativas apresentadas são aproximativas e baseadas em informações disponíveis de fontes diversas, sendo que os números exatos podem variar. Muitos desses grupos, embora menores em número, continuam a manter e promover variações dos ensinamentos de Russell, cada um com suas particularidades doutrinárias e organizacionais. Fazer uma estimativa do número exato é um árduo cômputo, mas para se ter uma noção do resultado da ruptura pós-Russell, Torresmo trouxe esses números aproximativos dos vários grupos oriundos da Russell. Nota: desses grupos acima mencionados, nasceram outros subgrupos, alguns dos quais são presentes no Brasil. Em resumo, as Testemunhas de Jeová é o nome e razão social do grupo fundado por Joseph Franklin Rutherford em 1931. E não obstante sejam provenientes do grupo originário de Charles Taze Russell, eles não são a continuidade dos estudantes da Bíblia, mas fruto da ruptura, que, como demais grupos demonstrados nesse vídeo documentário, abriram a própria razão social, uma espécie de CNPJ brasileiro, por não terem mútuo consenso de quem seria o novo condutor dos estudantes da Bíblia. Existe, como ficou provado até os dias atuais, grupos que usam o nome de estudantes da Bíblia, o CNPJ original, e Rutherford teve que criar um nome novinho para o seu movimento, que não cansarei nunca de dizer, foi fruto da rejeição à sua liderança. Rutherford foi esperto em escolher uma razão social onde poderia encontrar apoio escritural para tentar dar legitimidade ao seu grupo, usando um título que era peculiar a Israel e não aos Estados Unidos da América do Norte. Flopou o TJ. E como dizem os mineiros, de flop em flop, o gado enche o bucho. E você, vai continuar flopando até quando? Torresmo. Somos muito obscuros.